Você já se perguntou quem são as pessoas que não podem ser salvas? Imagine estar na beira de um precipício, questionando se ainda há esperança para você. A Bíblia, um dos livros mais lidos e respeitados da história, nos dá um vislumbre profundo sobre o destino eterno da humanidade. Ela traça uma linha clara entre aqueles que podem encontrar redenção e aqueles que tragicamente não podem. Neste vídeo, vamos explorar os 7 tipos de pessoas que, de acordo com as Escrituras, estão além da salvação. Descubra se você, ou alguém que você conhece, pode estar em risco e o que pode ser feito para evitar este destino. Prepare-se para uma jornada reveladora e profunda que desafiará sua compreensão e pode mudar sua vida para sempre. Imagine um homem, com o coração pesado de arrependimento, perguntando: será que ainda há esperança para mim? A Bíblia oferece respostas claras e diretas, diferenciando aqueles que podem ser redimidos daqueles que estão além da salvação. Nesta jornada, vamos desvendar os mistérios sobre os 7 tipos de pessoas que, conforme as Escrituras, não podem ser salvas. Compreender essas verdades pode ser crucial para a sua vida e daqueles ao seu redor. O primeiro tipo de pessoa que a Bíblia afirma não poder ser salva é o blasfemador contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, 31, 32, Jesus nos alerta sobre o pecado imperdoável. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Imagine alguém que, consciente e deliberadamente, rejeita e despreza a obra do Espírito Santo. Este é um pecado tão grave que a própria misericórdia divina é retirada. A blasfêmia contra o Espírito Santo implica um coração endurecido e uma recusa definitiva em aceitar a verdade de Deus. A importância deste aviso é clara. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, nos guia à verdade e nos transforma em novas criaturas em Cristo. Quando alguém rejeita e blasfema contra ele, está rejeitando a própria possibilidade de arrependimento e transformação. É um ato de profunda rebelião, um fechamento completo à ação de Deus. Vemos também o apóstata, que é aquele que rejeita a fé de forma consciente após tê-la conhecido. Esse abandono deliberado da fé é um caminho sem volta. A apostasia não é simplesmente um deslize ou uma dúvida temporária. É uma decisão firme e definitiva de afastar-se de Deus depois de ter experimentado sua bondade e graça. Hebreus 6, 4, 6 descreve a tragédia daqueles que passaram por essa experiência. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esses versículos revelam a gravidade da apostasia, mostrando que aqueles que a praticam estão, de fato, renegando e crucificando novamente o Filho de Deus. É uma escolha que resulta em uma ruptura irreversível com a fé. Pense em Judas Iscariotes, um discípulo que caminhou ao lado de Jesus, viu seus milagres e ouviu suas palavras, mas escolheu traí-lo por 30 moedas de prata. A apostasia é uma traição profunda, uma rejeição consciente e deliberada da fé. A apostasia, segundo a Bíblia, é a negação da fé após ter recebido a verdade. É um retorno ao pecado e à incredulidade após ter experimentado a graça de Deus. Este ato de voltar às trevas, após ter sido iluminado, é visto como uma traição imperdoável, uma crucificação novamente do Filho de Deus. Judas é o exemplo clássico desta condição, alguém que teve tudo e jogou fora. Para o incrédulo, a Bíblia é clara ao afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Em João 3,18, lemos: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê
já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A incredulidade é uma barreira intransponível para a salvação. Imagine alguém que, apesar de todas as evidências e chamados, permanece cético e rejeita a fé em Cristo. Este é um destino selado pela própria escolha de rejeitar a salvação oferecida gratuitamente por Deus. A incredulidade é uma recusa voluntária de aceitar a verdade de Deus. É uma escolha ativa de rejeitar a oferta de salvação, de não crer nas promessas e no sacrifício de Cristo. A Bíblia constantemente chama as pessoas à fé, pois é através dela que somos justificados. No entanto, aqueles que escolhem a incredulidade permanecem sob condenação, não porque Deus os rejeita, mas porque rejeitam a Deus. Há também aquele que vive na maldade e recusa-se a se arrepender, o ímpio, que encontra sua condenação nas Escrituras. Salmos 1:5 nos diz: Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A vida de impiedade é uma vida de rejeição ativa dos caminhos de Deus. Considere o exemplo de Faraó no livro de Êxodo, cujo coração se endureceu repetidamente, recusando-se a libertar o povo de Deus, mesmo após inúmeras demonstrações do poder divino. A persistência na maldade leva à própria destruição. Os ímpios são aqueles que vivem em oposição aos mandamentos de Deus, que persistem em seus pecados sem desejo de arrependimento. A Bíblia nos mostra que a impiedade leva à ruína. Faraó é um exemplo claro. Mesmo diante das pragas e do poder manifesto de Deus, ele endureceu seu coração repetidamente, levando à destruição de seu exército e à sua própria perdição. A impiedade é, portanto, um caminho de autossabotagem, onde a rejeição a Deus conduz inevitavelmente ao julgamento. O hipócrita. Jesus frequentemente condenou a hipocrisia religiosa. Em Mateus 23, 27 e 28, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os hipócritas são aqueles que praticam a religiosidade apenas para a aparência, mas por dentro estão cheios de maldade. A duplicidade e a falsidade são um caminho seguro para a condenação. A hipocrisia é a prática de fingir ter virtudes, crenças ou sentimentos que na verdade não se possui. Jesus reservou algumas de suas palavras mais duras para os hipócritas, especialmente os líderes religiosos que aparentavam santidade, mas cujos corações eram corruptos. Eles colocavam fardos pesados sobre os outros, enquanto eles mesmos não se preocupavam em carregar. A hipocrisia é uma traição à verdadeira devoção e é severamente condenada por Jesus, pois engana os outros e a si mesmo sobre a verdadeira condição espiritual. E por último, o desonesto. A desonestidade, especialmente quando se trata de lidar com as coisas de Deus, é severamente condenada. Atos 5:1-10 nos conta a história de Ananias e Safira, que mentiram sobre a quantia doada à igreja e foram instantaneamente julgados por Deus. A desonestidade é um reflexo de um coração que não foi verdadeiramente transformado. A história de Ananias e Safira nos lembra que Deus não pode ser enganado e que a desonestidade, especialmente no contexto espiritual, é um grave pecado que pode levar à condenação. A desonestidade é uma falha de caráter que reflete uma ausência de integridade. Ananias e Safira mentiram não apenas aos homens, mas ao Espírito Santo, e foram severamente punidos. Sua história serve como um lembrete de que Deus vê além das aparências e julga com justiça. A desonestidade impede a verdadeira comunhão com Deus, e é um caminho que leva à morte espiritual. A Bíblia nos adverte seriamente sobre os perigos de viver uma vida em oposição aos princípios divinos. Estes 7 tipos de pessoas, o blasfemador contra o Espírito Santo, o apóstata, o incrédulo, o ímpio, o hipócrita e o desonesto, exemplificam os caminhos que levam